Gente, tudo bem? Quero terminar esse primeiro capítulo logo que eu fico assim, ansiosa para dar sequência. Porque eu não li ainda o segundo, quero ler amanhã na minha rede, na tarde toda. Mas eu quero terminar, porque eu fiquei falando muito sobre a infância. Agora eu vou dar uma puladinha, que é como era horrível, né? Ó, quando ele vai para esse curso preparatório aos 16, a, a reza que a tia dele dá para ele é de São Luís Gonzaga, padroeiro da mocidade estudiosa, para que conservasse seu corpo a frescura da castidade e o medo do Senhor. Então, era mais ou menos isso que eram os preceitos da época. Detestei logo o Dr. Roxo, que era o professor dele nesse preparatório. Aí logo no primeiro ano, quando ele entra para a faculdade de Direito, o desagradável eclesiástico morreu miseravelmente. Passei então para a divertida hospedagem das Pimentas. Conheci logo, sem moderação, todas as independências e as fortes delícias da vida. Ou seja, ele comeu o pão que o diabo amassou ali no preparatório com esse padre, e depois ele passou na faculdade de Direito, enfim. E lá, olha o lugar que ele foi, hospedagem das Pimentas. Então já imagina, né? Ele moço em Coimbra, estudando. E ele ganhou até um apelido na faculdade. O apelido dele era Raposão, porque ele já estava guardado já. E mais de 15 em 15 dias ele tinha que ir para casa da tia dele. E eram os piores da vida dele, né? Ele contava tudo pra tia dele, o contrário que ele fazia. Olha só que engraçado. Que ele fazia rezas, jejuns e se nutria de sermões. E ele ia na tarde na sé, fazia novena e consolava a alma dele na Santa Cruz. Mas daí ele fala que quando ele precisava voltar no verão para Lisboa, para casa da tia dele, era a pior coisa do mundo, né? Porque, ai Deus, tinha que rezar e tudo mais. Mas daí a tia dele perguntava tudo para ele: "E tu lá nos teus estudos costumas fazer o teu terço?" E eu sorrindo objetivamente falava: "Ora essa, é que nem posso adormecer sem ter rezado o meu rico terço." Então é sempre ele se fazendo de santinho pra tia dele e tocando um terror. A maioria dos jovens, né, gente? Ninguém vai mostrar o que realmente é de fato pra família, pra tia, pra avó, com quem te sustenta. E que mais? Daí tá. Eu vou pular já pra quando ele tá nessa faculdade, ele volta, se forma. E um dia ele volta à tarde. A tia dele é muito rígida. Depois que ele se forma, ele volta a morar com a tia. Depois dele ferver na faculdade, tudo, ele se apaixona por uma moça chamada Adélia, porque certo dia ele reencontra um amigo de faculdade, esse Rinchão, que foi para Paris depois da faculdade. E voltou e os dois se encontraram. E esse Rinchão levou ele na casa de duas moças. E uma dessas moças era essa Adélia. A Adélia se tornou amante do Teodorico. E o Teodorico é a tia dele, depois que ele se formou, o padre lá, os curadores que viviam ao redor dele, convenceu a tia dele. Ele chega. Não, a cena é trágica. Ele chega com o diploma pra tia dele, mostra pra tia dele. Ah, me formei, né, tia? Ela pagou os estudos dele, daí ela só olha assim, fala, Deus te abençoe. E sai. Aí ele sai, tipo, meio jururu, né? Pro quarto dele. Daí um dos eclesiásticos faz a cabeça da tia, né? Tipo, como que ele não pode, por exemplo, um parente dela ser formado e não ter pelo menos um cavalo, né? Tem que ter um certo status assim na sociedade. E a tia dele dá então um cavalo para ele e 3 moedas para ele gastar por dia, né? E ele tinha que voltar às 8 da noite, sempre.
E ela dava umas tarefas para ele também. Passa na capela de São José, acende uma vela, era tudo as, a rotina dele baseada nessas peregrinações de igrejas e fazer essas coisas, mas também ele almoçava fora, fazia o seu rolezinho. E um desses dias ele reencontrou esse amigo de faculdade, que é o Rinchão, que tinha ido para Paris, volta cheio de coisa contando que comeu chouriço em Marsella, que via várias festas nos Campos Elíseos, e contando da noite parisiense como que era. Até uma parte engraçada aqui, que o Teodorico pergunta, vixe, Vitor Hugo? Daí ele perguntou, não, nunca andava cá na roda chique. Daí ele tá falando do Vitor Hugo, o escritor dos Miseráveis, né, gente? Aí ele, não, nunca andava cá na roda chique. Então, esse Rinchão, ele só circulou nas baladas chiques, nos lugares de festa. E ele contando tudo o que acontecia em Paris e o Teodorico deslumbrado com isso. E até que ele ganha a confiança do tio dele. E o engraçado, quando ele ia lá ver essa Adélia, ele comprava coisas pra Adélia e a Adélia chamava ele de riquinho e tudo mais. Dava uns beijinhos na orelha dele, era a paixãozinha dele do momento. E ele carregava uns incensos dentro da bolsa para ele depois se desinfetar, para tirar um cheiro de cigarro e de álcool, para parecer que ele estava com cheiro de igreja. Só que ele é traído. A Adélia pede um dinheiro para ele para comprar uma roupa pro amante. E um dia ele surpreende a Adélia chamando ele de riquinho, sobrinho, Beatinho, sobrinho da titia. Então ela não tinha o menor respeito por ele, era só interesse. E ele fica muito mal, muito mal. Primeira decepção amorosa da vida, né, de um jovem, que é uma tristeza, uma tragédia. Aí ele, o que ele coloca na cabeça? Que ele quer ser rico, herdar logo o dinheiro da tia dele, pra ir pra Paris, encontrar várias mulheres, ganhar, ferver na vida igual a Rinchão. E tem essa coisa na cabeça. E certo dia, um dos amigos da tia dele também é um grande amigo do pai dele no passado, né? Que pertencia a essa malandragem, que eles trabalhavam na alfândega, então imagina, né? Como que eram essas relações. E era um amigo do pai do Teodorico, que o pai do Teodorico se referia a ele a malandro, como um malandro. Quem que é o nome desse? O Dr. Marguerite. Um dia eles se encontraram numa padaria e o Bentinho é outra história. O Teodorico quer saber se ele vai de fato herdar as posses da tia, né? Será que ele ou ele vai precisar ter que trabalhar de repente até ter que virar delegado, ganhar seu próprio sustento? Ele meio que dá uma assuntada, vai tomar um café com esse Dr. Marguerite e tenta saber se ele vai herdar ou não a herança da tia Patrocínio. E papo vai, papo vem, eis que o tio, o amigo do pai dele, o Dr. Marguerite, fala assim, você tem um rival. Ele dá um soco na mesa e fala, quem que é? Que eu mato. Aí o Dr. Marguerite fala assim, é Jesus Cristo. Aí ele pensa, nossa, meu Deus, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho orado, tudo que eu tenho rezado é pouco ainda. A gente precisa ver a imagem de Cristo em mim. E essa questão da imitação de Cristo, né? E ele começa a passar a se vestir mal, a rezar e fazer todas as novenas possíveis para conseguir convencer a tia dele que ele é merecedor da herança, que ele é o mensageiro de Cristo.
E a parte engraçada, que daí ai, tá em 10 minutos, não vai dar pra eu ainda contar que ainda vai chegar. Enfim, da relíquia, onde que entra essa relíquia, né? E depois eu falo que o momento que ele resolve fazer essa peregrinação para trazer a relíquia para a tia dele é fundamentado nessa ideia de competir com Cristo na herança da tia. É isso, até daqui a pouco.